Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Outras Conversas. Eu sou Antônio Neri Filho, psiquiatra e professor aposentado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia. Para acompanhar meu trabalho, inscreva-se no canal Conversando com Neri. E hoje eu vou ter o prazer, o imenso prazer, de conversar com uma pessoa que eu conheço de longas datas. Eu não vou dizer quanto tempo, mas a Bahia conhece, sobretudo, o seu sobrenome. É uma mulher, uma pessoa que vive conversando com crianças. Então, acho que é possível os baianos já terem imaginado que eu vou conversar com Nair Spinelli, que todo mundo conhece por Nairzinha. Então, Nairzinha, como vai? Eu estou ótima. E melhor agora, né? Falando com você. Você sabe que nossa amizade é antiga, né? Você mora no meu coração. Eu lhe admiro muito. Pois é, antes de eu dizer livros e títulos e coisas que você faz, eu queria lhe pedir para você dizer quem é você, quem é Nairzinha? Olha, eu sou uma brincante, né? Que, graças a Deus, segundo as crianças, cresci sem ficar gente grande. E continuo encantada com o mundo infantil. Meu nome é Nair Spinelli, eu sou filha de Adão não se vestia porque Spinelli não existia. Quem tem mais de 40 anos se lembra dessa frase, não é? Que tinha na Pois é, Bahia. Adão não se vestia porque porque Spinelli não. Spinelli não existia. Que era um brincalhão. Hum. E foi um pai, assim, super participante. Depois eu cresci sob a influência de Adroaldo Ribeiro Costa, que eu fui da hora da criança a vida toda, sou até hoje. E fui educada pela arte e a educação, né? Essa dupla que faz milagres com as pessoas. E desde muito criança eu tive contato com folclore, porque Adroaldo dizia: criança só canta coisa de criança. Então ele explorava o folclore infantil. E quando eu chegava em casa, de tarde, eu tirava num pianinho azul que eu tinha, que meu avô me deu, as melodias das cantigas que cresceram comigo. Quando eu fiquei jovem, fui ser assistente social. Eu sou assistente social e sou especializada em trabalhos comunitários, né? Eu fiz serviço social de comunidade, fui coordenadora do Serviço Social de São Bento 25 anos e sempre envolvida com a música, porque na minha casa era uma música eterna. Meu avô veio da Itália para tocar na Orquestra do Teatro São João. Meu pai era músico, a minha família era envolvida com música, e aí eu cresci assim. Fiz serviço social, fui trabalhar na comunidade popular e me apaixonei pela paixão que o povo tem de cantar. E o povo canta seus males, e espanta também, né? Canta suas dores, suas mágoas, mas canta também sua alegria, canta sua vida, sua maneira de ser, sua maneira de ver a vida. E aí eu comecei a pesquisar na comunidade popular, extrapolando a cantiga de roda, que era até aquele momento o meu foco. E aí eu entrei em contato com as cantigas de verso, com as cantigas de niná, as canções seriadas. E um belo dia, você sabe que eu sou também cantora de música religiosa, né? Na Hum. Igreja Católica. Aí fui fazer uma feira da paróquia e tinha muita criança. Eu aí resolvi dizer para as crianças assim: boca de forno. Ninguém respondeu. Aí eu disse: olha, está na hora de eu cantar com essas crianças. Porque senão o folclore infantil brasileiro vai morrer. Nesse período, nas escolas, só se cantava Xuxa, Balão Mágico, né? E eu aí comecei a ir para as praças. Você conheceu muito meu marido, né? Que foi seu contador.
Uhum. Henrique era um companheirão. Aí eu disse, Henrique, para eu ir para as praças, fazer um trabalho com as crianças, você tem que botar o som para mim. Mas eu não sou técnico de som. Mas comprou um som e foi tomar um curso e operava o som para mim. E eu ia com uma caixa, um violão e Henrique para a praça pública e comecei a cantar com as crianças. Quando eu chegava nas praças, que ligava o som e que dava a introdução de Ciranda Cirandinha, eles vinham correndo, correndo tanto que o pezinho batia na bunda assim, ó, até chegar de junto de mim. E a Quando gente foi, começava a dona cantar. Gina? Quando foi? Isso foi na década de 70. Foi assim, 73, 74, por aí. E aí, eu comecei a cantar nas praças, eu me oferecia, aí eu ia para a prefeitura, chegava na prefeitura, não cobrava nada, me oferecia e ia cantar nas ruas com as crianças. E foi assim que nasceu o projeto Cirandando Brasil, que hoje é, um, é uma metodologia certificada pelo MEC. Eu tenho 2.000 peças do folclore infantil brasileiro, contextualizado do ponto de vista étnico, histórico, antropológico, musical. E fui para Portugal estudar, porque aqui as faculdades já achavam que meu produto não era acadêmico. E eu descobri em Portugal um professor chamado João Amado, que é professor de Coimbra. E ele é especialista na história do mundo pela brincadeira. E aí eu fui, durante 8 anos, eu ia todos os anos fazer um curso com ele. E aí eu comecei a estudar, Nery, a importância da brincadeira para a formação da humanidade. E hoje, né, depois desses anos todos, eu conto a história dos povos e do mundo para as crianças pela brincadeira. Trabalho com cantigas, com histórias, com lendas, com adivinhações, com todas as manifestações folclóricas. E sinto o seguinte, que hoje eu não tenho condição de lhe dizer quantas coisas já foram feitas, em quantas praças, em quantas ruas, quantos eventos eu já fiz. Eu só sei lhe dizer que já fiz 18 livros e fiz 18 CDs. Hoje eu tenho tudo esgotado, né? Hoje eu tenho uns 5 livros só que eu ainda tenho alguns exemplares. Estou agora, Nezinha, inclusive. você disse, eu tenho mais de 2.000 produções, Não, eh, peças do folclore. peças O do que é que são folclore. as peças? Como é que é isso? Uma Explique pra cantiga é gente. uma peça, uma Hum, história é uma peça, uma adivinhação. sim. Eu digo peças do folclore porque, por exemplo, eu tenho mais de 1.500 histórias. Eu tenho 480 cantigas partiturizadas. Eu tenho mais de 1.000 parlendas, 7.000 e tantos versos. Então, é difícil. Eu criei essa terminologia, chamo de peça, porque é muito difícil eu dizer, porque eu tenho 400 músicas, né? Então eu tenho 2.000 peças. Hoje em dia, a pesquisa pronta, digitalizada num site, www.cirandandobrasil.com.br. 3 canais no Spotify, Cantigas de Roda e um canal de histórias, contando história para você dormir, e um canal de música sacra. É, na verdade, um acervo muito grande, E muito grande. você tem apoio do governo, apoio de Não, instituições para sustentar todo esse trabalho, Nezinha? não, meu amigo, toda vez que eu vou para um edital, aí as pessoas dizem assim, mas a senhora não desiste, né? A senhora continua com essa velharia. Quer dizer, infelizmente, a cultura brasileira não percebeu ainda que esse acervo, que é a produção cultural do povo, é, é o início da produção cultural de um país, Hum. né? Então, quando eu apresento alguma coisa, eu perco todos os editais. Eu sou campeã de perder edital. Importo não, viu, Nery?
Porque Uhum. eu tenho já hoje em dia tudo meu digitalizado. Eu tenho um nome, né? E hoje, até hoje, eu me lembrei de uma coisa muito interessante. Quando havia quando Paulo Gaudenzi era secretário de Cultura, um dia eu apresentei um projeto, ele me ajudou muito, viu? Mas um dia eu apresentei um projeto que foi negado. Aí eu desci chorando no elevador. Quando eu cheguei embaixo ali daquele prédio do desembarque, ele estava na porta do elevador, Naizinha, você chorando. Eu digo, Paulo, eu não aguento mais, eu vivo apresentando projetos, eu peço pequenas ajudas para manter esse folclore vivo, porque isso é a identidade cultural da criança brasileira. Aí ele me segurou na mão e me disse assim: fique firme. Fique firme, eu sei que é duro, mas um dia você vai ser referência. E é o que acontece hoje. Não é dado o devido valor que devia ser dado a esse trabalho, mas só que quando precisa de qualquer coisa com relação ao folclore e com relação às crianças, eu sou chamada. E meu trabalho é divulgado, é respeitado. Eu não paro de trabalhar, adoro trabalhar. Hoje em dia eu só quero puxar meu banquinho, sentar assim na altura das crianças, que a Adroaldo dizia, não se conversa com criança de cima para baixo. Então, sentar na altura deles e contar história. E E por onde você anda, então? pelas escolas, pelas praças, tudo que é lugar. Eu vendo meu livrinho um a um e vou fazendo o meu trabalho, Sem nenhum entendeu? apoio. Sem nenhum apoio, sem nenhum apoio. Nesses mais É, de 40 houve anos de uma UF, época, eu digo houve uma nesses mais, época que eu tinha faz cultura. sim. Eu fiz muitos projetos no Faz Cultura e tive um apoio maravilhoso. Um dia, em Baçaí, me pediu, Naizinha, você é a única artista infantil que eu tenho liberdade de pedir um show gratuito, que eu estou sem dinheiro esse ano para fazer o Dia da Criança. Eu disse, não, eu vou. Pai, vai me dê meu palco, bote o som, pague meus músicos, e eu vou. E aí eu fui, e passava uma menininha, eu estava cantando, a menininha passava e dizia assim, você cantou para mim. Quando eu acabei de cantar essa parte, me chega João Carlos Paz Mendonça, me perguntou assim, ô Maisinha, você tem patrocínio? Eu digo, não tenho não, mas vai ter. Aí fez um bilhetinho para João de Deus, disse: procure João de Deus em meu nome, diga a ele que você ganhou meu coração. E aí eu levei uma fase, levei 8 anos com um patrocínio que fez com que eu fizesse 18 livros, 18 discos e botasse isso de volta no repertório nacional, porque eu não faço somente trabalho com a Bahia. Eu tenho uma referência nacional, né? Bastou 8 anos de faz cultura, que não era nenhum grande recurso, mas foi um recurso importante que me ajudou muito. Quando Jacques Wagner ganhou o governo, ele deu preferência, deu primazia a, ao trabalho do faz cultura e o outro era aquele trabalho do Estado. E o Faz Cultura foi desativado. Aí o Walmart também, o Bom Preço vendeu para o Walmart foi-se embora e eu perdi meu patrocínio. Foi o único que eu tive na vida, um período muito importante para mim, que me deu uma força suficiente para eu dar continuidade. E eu sinto o seguinte, Nelly, as pessoas não entendem, às vezes me dizem, mas Naizinha, por que você faz isso? Eu faço isso porque eu me sinto conclamada a fazer isso. Se eu não tivesse resgatado 400 cantigas de roda, essa cantiga tinha morrido, sabe por quê? No senso comum e na mídia musical, quando eu comecei a injetar a quantidade de pesquisas de cantigas que eu descobria pelo Brasil todo,
só tinham 36 cantigas de roda que eram cantadas. Hoje, eu ganhei até um prêmio. Há pouco tempo, não, há uns 3 ou 4 anos, o MEC me deu um prêmio, porque por causa do meu trabalho, a Foi o cantiga de prêmio? roda voltou para a escola. Qual foi o prêmio? Eu ganhei um prêmio de incentivadora do folclore brasileiro. Uhum. Um título e uma placa. Pena que não teve dinheiro, mas tudo bem. E hoje em dia isso está nas escolas. Eu canto muito nos shoppings também. Uhum. Aonde eu me apresento, as pautas se abrem. Até nós nos encontramos num shopping, não foi? Recentemente. Foi, Hum. recentemente. É, eu recebi um dia uma ligação do Rio Grande do Sul de uma professora dizendo que tinha vindo na Bahia e que veio o lançamento do meu livro infantil, A Avó que Brinca, e queria que eu fizesse uns eventos para o Rio Grande do Sul. Eu entrei em contato com o shopping, todos fecharam comigo. Eu não tenho dificuldade com a mídia, não tenho dificuldade com o Todos público. fecharam, quer dizer, lhe apoiaram para esse trabalho. Me apoiaram, me deram espaço, me deram luz, me deram som. E eu fui, fiz um trabalho, recolhi livros e brinquedos e mandei para o Rio Grande do Sul, para as crianças. Tem sido assim, não é difícil, não é fácil, depende de muito trabalho, mas também não tem sido tão difícil, não é penoso fazer esse trabalho, não. E eu faço com Vou ver muito amor. seu coração está nele, nesse trabalho. Como? O seu coração está nesse trabalho. Ah, tá. A alma está nesse trabalho. Você se lembra da primeira música que você cantou lá em 1973 e que reuniu essas crianças na praça? Ele, Diga aí. ele. Foi A Minha Velha, né? Que é uma brincadeira, é uma canção seriada que a gente cantava na hora da criança, que diz assim: A minha velha tinha uma galinha, a minha velha tinha uma galinha, galinha có, e o pintinho piu. Aí eles se apaixonaram. Eles se apaixonam até hoje. Aí tem o galo, o peru, aí é uma série de animaizinhos. As crianças se apaixonam. É impressionante, eles se identificam. A minha grande sacada foi a seguinte: quando eu resolvi fazer um disco de cantigas de roda, eu fui ao Rio e entrei em contato com Melry Del Priore, que na época era a diretora do Historiadora, Museu Nacional. uma escritora, É historiadora. maravilhosa, uma historiadora, né? Aí eu fui lá, me apresentei e disse a ela que eu queria pesquisar discos de cantigas de roda, porque eu não via uma variedade de cantigas e eu sabia que tinha essa variedade. E aí fiquei um mês lá. Fiz uma amizade maravilhosa com ela, inclusive ela faz meus prefácios, ela faz propaganda do meu trabalho, ela tira meu trabalho da Bahia, é uma parceira. E aí eu tive o seguinte saque, sabe por que que as crianças deixaram de cantar cantigas de roda porque elas fazem a vinculação da cantiga aos arranjos musicais de caixinha de música, coisa muito tradicional, muito antiga. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pesquisar quais são as mais cantadas e vou fazer popurris em marcha, frevo, jexá, reggae, samba reggae, chote, chachado, baião, guarani, as toadas. E as parlendas, eu fiz funks e hip hops. Entrei no, entrei no repertório, na concepção musical atual. Quando eu a reapresentei às crianças, esse repertório tradicional antiquíssimo, adaptado à música, eu não mexi nem na letra, nem na intenção da brincadeira. Isso eu preservei. Mas mexi nos ritmos e fiz arranjos. Pronto, as crianças se apaixonaram e cantam até hoje. Você pode dar algum exemplo dessas adaptações que você fez para quem vai nos ver e nos ouvir? Posso? Olhe, a adaptação que eu fiz é somente no ritmo. Por exemplo, eu fiz um popurrí de ciranda, cirandinha em marcha e frevo. Então, o ritmo.
Porque a brincadeira brasileira resume-se no seguinte: na forma livre e prazerosa de brincar dos índios, sem sem uma organização. Eles utilizam os insumos da própria natureza para construir seus brinquedos e brincam coletivamente, de uma forma livre. Aí chegam os portugueses e trazem a música do século XVI. Com isso já traz a fila, quem vai na frente, quem vai atrás, trazem as roupas dos, dos grandes bailes, né, que dão origem ao forró, né, e às quadrilhas, que vai se juntando a essa forma livre de brincar dos índios. E os negros aportam ritmo, jogo de corpo, sons de corpos e dança. E é lindo o nosso folclore, porque as influências não foram, uma não eliminou a outra. Se você pega hoje uma cantiga de roda portuguesa, digamos, ai, 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 minha machadinha, ai, 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 minha machadinha, que canta demais em Portugal, canta aqui também. Só que dança em forma de toré, tem um ritmo de marcha, de tambor e maracá. Então você vê que as influências se cruzam, se cruzaram no folclore infantil brasileiro, uma não eliminou a outra. Hum. É por isso que essa cantiga faz tanto sucesso e é identitária. Porque quando eu resolvi aprofundar minha pesquisa, que comecei a ir para os quilombos e as tribos indígenas, foi que eu percebi isso. Que mesmo lá havia essa síntese, Hum. compreendeu? Então, isso é essencialmente brasileiro. E você divide esse acervo em grupos, eu não diria em sistemas, mas você reúne isso eu diria, em sistemas organizados, porque a música não é a mesma, você acaba de citar várias. É. Como é que se organiza isso? Olha, eu organizo isso num site também, ó. Isso aqui, ó, é minha tese em Portugal. Como se Aí eu chama? Qual é o título? Hum. publico partituras nos livros infantis. Qual é o título desse livro, Esse é Nazinha? Quintal, Saudade ou Utopia. Eu uso muito esse título, Quintal, né? Aí, nessa tese aqui, ó, que eu estudei em Coimbra e escrevi, eu questionei. Minha questão era: será que isso é só saudade? É só utopia ou isso é realidade? E aí fiz uma pesquisa com as crianças. E as crianças começaram a me dizer assim: quintal? Ah, quintal era um pedaço de terra que tinha atrás das casas, que as crianças brincavam. Aí eles tinham noção do que era quintal, mas como isso aqui foi em 2012, eles já tinham perdido a referência dos quintais, né? Aí me diziam, quintal é um lugar onde minha avó brincava, onde criava galinha, onde... Aí eu fui percebendo que se eu escrevesse, brincasse, apresentasse essa brincadeira, sem caracterizar como uma coisa do passado, ela voltaria. E foi isso que eu fiz. Então, esse aqui é Quintal, Saudade e Utopia, resgatou toda a parte musical. Esse daqui são 300 brincadeiras. Esse daqui é o mundo mágico da nossa infância. Qual é a diferença entre um Aqui e o outro? Um você diz que é brincadeira e o outro músicas? É isso que faz a diferença? também, Hum. mas nesse daqui eu dei um foco aos professores. Esse daqui é a pesquisa. Esse daqui eu me foquei nos professores e trabalhei a brincadeira, a cantiga, tudo como estratégia didática e conteúdo transversal.
Com esse livro aqui, eu já fiz mais de 400 capacitações em todo o Brasil, fora do Brasil também. Capacitando Portugal e professores. África, já trabalhei na França, já trabalhei na Alemanha, na Itália, questão da identidade cultural brasileira. Sim. Esse livro, Mas com eu tenho professores. 41 mil professores na minha metodologia. Ok. Uhum. Aí tem esse daqui, ó. Esse daqui são as partituras. Cirandando o Brasil. São 200, aqui eu tenho 200 partituras. Essas partituras eu fiz para piano e voz, agora fiz cifra também, porque a grande maioria dos músicos não sabe partitura, toca por cifra, né? Uhum. Então, aqui, um livro desse vai para a escola, aí o professor tem o material para o ano todo. Aqui, nesse daqui, eu também trabalho significados das cantigas. Por exemplo, você sabe o que é ciranda, né? Sim. Aquele grupo que roda, que Ciranda fica é uma acendendo a palavra mão. árabe que Sim, significa roda. sim. E na antiguidade agrícola portuguesa, ela era uma roda de pano que era amarrada no tronco da oliveira. E as mulheres rodavam a roda cantando, enquanto os homens sacudiam, avarjavam as oliveiras, para que as azeitonas não caíssem no chão, porque quando ela cai no chão e fere e vai para o lagar, ela acidifica o azeite. E esses conteúdos são ligados às coisas mais antigas da humanidade, à cultura agrícola. Por exemplo, eu tive na Ilha da Madeira e aí me disseram assim: tem uma música daqui da Ilha da Madeira que canta no Brasil. Aí é Pintalainha de Cana Vitinha. Entrou na Barra de 25. Mingorra, mingorra de catifurra. Tira essa mão que já tá full. Pintalainha é um passarinho. De Cana Vitinha. Cana Vitinha é uma caninha. É um capinzinho que ele come. Entrou na Barra de 25. A Barra de 25 é a saída do Rio Tejo para o Atlântico. Tem 25 acidentes. E aqueles barcos, os rabelos, que levam o vinho, eles tinham que saber manejar isso aí. Mingorras são as encostas em forma de escada, onde as uvas são plantadas. Você está vendo aí uma cultura de uva, né? E catifurra é um forno de monturo. Eles os agricultores cavavam um buraco, botavam madeira, tocavam fogo no fundo desse buraco, cobriam com cipós e palhas e ali assavam o pão. Então tem muitos significados, tudo isso. E eu vou contando às crianças, eu vou brincando com elas e vou contando a história do mundo. Compreendeu? Inserindo elas na cultura humana. Me descobriram aqui que eu tinha um acervo enorme de evidências judaicas na brincadeira brasileira. Aí me levaram, me convidaram para Israel, eu fui. Fui fazer pesquisa e fui conhecer. E aí me pediram para eu escrever para um jornal de Tel Aviv, de uma universidade de Tel Aviv, um conto. Aí eu escrevi o seguinte, que em 1560, o interventor da Bahia escreveu para Dom Manuel, em Portugal, dizendo assim, mande mulheres, porque os nossos portugueses estão tendo filho com as índias. E os caciques se aborrecem e levam as crianças para a floresta. E a gente precisa ter uma classe dominante. E aí, Dom Manuel escreve para as Santas Casas de Misericórdia, que na época eram 60, e diz para as mulheres que não viviam na Idade Média sozinhas na sociedade.
Não, acho que não tinham dote, que eram feias, então essas não tinham futuro, né? Ele aí convida para elas virem para o Brasil casar com os portugueses. Quem eram esses portugueses? Eram os cristãos novos, que foram os mareantes, quer dizer, foi a mão de obra marítima dos descobrimentos, que eles queriam sair da Europa por causa da Inquisição, né? E aí, essas mulheres casam com os portugueses, têm filhos, e o judeu, quando a Vênus sobe no céu na sexta-feira, ele aponta, porque começa o Shabat, né? E no sábado, quando a Vênus sobe de novo, acaba o Shabat, ele aponta de novo. Aí as mães, que são as produtoras da cultura da brincadeira, é quem escreve as histórias, é quem faz os brinquedos, é quem canta. As mães criaram uma fábula que diz o seguinte: não aponte uma estrela no céu com o dedo, que nasce uma verruga. Você conhece isso, não conhece? Isso está em todo o Brasil. E é por aí. São as coisas assim mais simples da vida. Quer dizer, você junta a música, junta o folclore para contar uma história, para contar É, a história dos povos, do dos Brasil em povos. particular. É, é isso que eu faço. E nessa minha ida lá em Israel, sabe o que é que eu descobri? No mundo todo tem uma oração, que é uma oração folclórica, que ultrapassa a questão das igrejas. É rezada por todas as tendências religiosas, que é Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. É da cabala judaica, é do tempo de Abraão. Está no mundo todo. E você musicou isso? Não, eu recito isso com as Ah, crianças. tá. E ensino a eles. E aí falo quem é Abraão, o que foi que Abraão fez. Porque você vai fazendo o nexo da história da humanidade para a criança, para ela não pensar que ela é um. Ela nasceu, ela caiu do céu, não é? Sem começo, sem meio, sem fim, não veio de lugar nenhum. E na medida em que você vai inserindo eles na história da humanidade pela brincadeira, eles vão se identificando e vão sabendo quem são, não é? Quem foram, para a gente saber para onde é que a gente quer ir, que tipo de povo somos nós e para onde nós vamos, né? Resumindo a história, você, ao longo desses 40 anos, me parece assim, ou uma 48 abelha, anos já. 40 e tantos, né? Me É, parece assim, ou uma abelha dessas operadoras que não param de voar de um lugar para o outro, pousando em suas flores para pegar o néctar e voltar para construir o seu mel, né? Seus favos e seu mel, ou é uma dessas formigas que não desistem de carregar um galho maior do que elas. Eu tenho visto algumas formigas que carregam cada galho, que eu digo, meu Deus, como é que pode uma criatura tão é, pequena carregar um galho tão é, grande? Eu estou, Naizinha, na dúvida se eu penso em você como uma abelha, ou como uma formiga, ou como uma abelhiga. Talvez você seja uma mistura de abelha com formiga, que não desiste, né, de fazer é, essa aventura, de produzir essa aventura que você tem produzido, e como você diz, sem um apoio, a não ser esse período em que o Faz Cultura lhe possibilitou organizar o seu trabalho. é. Agora, Você sabe que eu também não sei. hum, Às vezes eu me pergunto, é, o que é que eu estou fazendo? Um dia, Henrique, seu amigo, me disse assim: nós fomos muito bem casados. Henrique era uma pessoa maravilhosa e foi um homem que entendeu a minha loucura, a minha utopia e aceitou, né? E aí ele só um dia foi que ele me perguntou assim: ô minha mulher, o que é que você está fazendo? Eu parei e disse a ele: eu estou fazendo uma revolução. E você está fazendo o quê?
Aí foi aí que ele me disse: eu agora entendo o que é que você sente em relação a esse trabalho. Quando eu chego numa escola, que as crianças me recebem assim, e pula todo mundo em cima de mim, e quando eu acabo de contar uma história, eles juntam os pezinhos assim, ficam pulando. Você parou? Parou por quê? Né? Eu, no outro dia, perguntei a uma criança me perguntou, quantos anos você tem? Eu disse, eu tenho 75. Mentira, você tem 10. Me desmentem. Eu tenho 10 anos. No outro dia, uma me disse assim, sabe por que que a gente gosta de você, vovó? Porque você cresceu sem ficar gente grande. Eu acho isso tão lindo, né? Uhum. E eles percebem que essa minha dedicação a esse trabalho, essa minha paixão, essa minha loucura por isso, é por eles, é uma loucura por eles, Eu entendeu? lembro onde eu li recentemente exatamente uma coisa assim, alguém dizendo que continuava produzindo um trabalho porque continuava cultivando a criança que tinha nela. Eu não me lembro onde foi que eu vi, quer dizer, para as pessoas que conseguem sustentar o seu lado criança são pessoas que fazem coisas durante muito tempo e extraordinárias. Você tem netos? Eu tenho 4 netos. 4 netos. É. O que eles Já acham tenho de, uma o neta. que eles acham de você, seus netos? Ah, é muito interessante a visão que eles têm de mim. A minha neta mais velha, ela dizia assim: minha avó, você é mágica? Eu digo, por quê? Porque você faz tanta coisa. Porque eu construo brinquedo, eu estou na brincadeira, de repente surge uma possibilidade, eu mudo o rumo das coisas, e ela ficava perdida. Hoje em dia, ela estuda jornalismo e entrou para a faculdade que ela diz que quer escrever minha história. Uhum, Tenho um segundo, que é filho de Daniel, meu, meu, meu filho, que diz assim: minha avó, às vezes eu acho que você é maluca, mas quando eu paro para pensar, eu vejo assim, você acredita, né, minha avó, na vida, nas coisas que você faz? Eu digo, eu acredito nas coisas que eu faço. E a pequenininha de 5 anos, a caçula, quer crescer para contar minhas histórias. Então, quando eu levo ela, hoje eles moram em Belo Horizonte, mas quando moravam aqui, que eu levava ela para contar história, ela tomava a frente e uhum, dizia assim: deixa um pedacinho para mim, minha avó. Aí ela participava, naquele pedacinho dela. E as crianças fazem isso em geral. uhum, Elas se sentem parte do processo, elas se sentem empoderadas pelo fato delas serem respeitadas como crianças e alvo de uma cultura especial, e elas assumem seu lugar nessa cultura, entendeu? É interessante. bem, muito interessante isso, que eles entendem o que é que eu estou fazendo, As crianças entendem mais seu trabalho do que os adultos. muito mais. Uhum, Os adultos ficam assim, achando que eu tinha que estar ganhando dinheiro, que eu tinha que estar fazendo na universidade, que eu tinha. E eu estou ao contrário. Ganhando dinheiro, eu ganho o mínimo para me sustentar. Na faculdade, na universidade, eu não estou pelo seguinte: eu lutei muito para que a universidade compreendesse essa minha paixão e me aceitasse como uma pesquisadora da história do mundo. Só que a universidade não fez isso. Depois eu comecei a perceber o seguinte: se eu tivesse ido para a universidade, hoje esse saber era da universidade, não era mais do povo. uhum. Compreendeu? Você nunca trabalhou com a escola de música da UFBA, por exemplo? Fiz trabalhos pontuais, coisas pontuais.
porque a minha iniciação musical, embora seja pouca, me dá suficiente condição de fazer o que eu faço. Porque eu não preciso ser uma musicista extraordinária para fazer uma linha melódica de uma cantiga de roda. Porque se eu começar a complicar demais a cantiga de roda, vai perder a essência da construção melódica do povo, porque o povo não sabe música, Hum, entendeu? E tudo isso foram coisas que eu fui concluindo à medida em que eu fui é, estudando, aprofundando, percebendo as coisas. a Osma nunca fez um trabalho com você. Não, É, mas agora o Prazeres, o Carlos Prazeres, nós temos um trato, eu e ele, que nós queremos fazer um concerto de cantigas de roda. Porque a cantiga de roda tem uma concepção melódica lindíssima do século XVI, hum, ao ponto de Villa-Lobos partiturizar para piano e para orquestra e para corais 178 cantigas. Mas ainda não deu certo, mas está a caminho. Um dia nós vamos tocar. Meu sonho é um dia tocar na concha acústica com ele, uhum. um concerto de cantigas de roda. Já pensou que coisa linda? Você já propôs isso a ele? Já E aí? ele aposta nisso, mas Uhum, acontece que teve muita coisa impediu, entendeu? A questão burocrática, é, a pouca importância também que as pessoas dão à cantiga de roda, porque as pessoas não conhecem, uhum, acham que é uma coisa muito primária. Mas uhum, Villa-Lobos partiturizou 178 cantigas, dizendo o seguinte, que a música popular infantil brasileira, ela era tão erudita quanto a música erudita. Ele pega uma música Carneirinho, Carneirão e bota em 4 naipes e uma orquestra toca. Que interessante, beleza, né? não é? Agora falta um pouco falta um pouco até de humildade das pessoas, de ouvirem, perceberem. Tem muito preconceito com relação a isso. Muita gente não quer nem saber, acha que é uma besteira, que é uma bobagem, né? Uhum, E não é. É uma. Se essas pessoas que têm tanto preconceito com esse trabalho se colocassem no lugar das crianças e sentissem a beleza desse repertório como as crianças sentem, elas uhum, mudariam. Agora, tem muita gente que apoia, viu? sim. Muita gente. Você tem uma filha que sussurra poesia. É, Uhum, eu tenho uma filha que faz isso, uhum. que sussurra poesia. São as sussurradeiras. E eu É, encontrei com ela é outro lindo dia. aquilo, né? Uma gracinha. Pois é. Então, você transmite, você passou para a filha o gosto pela poesia e é um trabalho de rua também, que, É, aliás, de um modo geral, eu acho que nós temos na Bahia poucos espetáculos de rua. Quer dizer, eu não vejo, eu acho que Salvador poderia ter em cada praça durante o verão, estimulado pelo poder público ou não, pela iniciativa privada, gente fazendo arte na rua. Eu acho que não se faz, desculpe, não se faz arte na rua como deveria, a meu ver. Desculpe, viu? É, não, não se preocupe. Não. assim, enfim. Realmente já houve, né? Houve bem mais. Eu cantei 9 anos no Pelourinho. Uhum. 9 anos no Pelourinho. 9 anos eu cantei no Pelourinho. Eu fui fazer um evento no Pelourinho, no Teatro Sesc Senac, aquela arena, e fiquei 9 anos lá. Porque todo sábado aparecia criança para brincar de roda. Eu, Inter- hoje em dia, todo lugar que eu vou, o povo, mas eu me sinto uma dinossauro, porque é, é gente de cabelo branco dizendo eu era menino, ia brincar
ia brincar no Sesc, no Senac. 9 anos de trabalho de rua é um senhor impacto. Sim. Mas hoje em dia você não pode fazer um trabalho de rua. O Uhum. último trabalho de rua que eu fui, tive que desmontar a banda, desmontar o evento porque fomos assaltados. Então, a violência tem interferido no seu trabalho, nesse sentido? Também, eu não vou mais para a rua. Com Sim. muita tristeza. Hoje em dia eu canto nas escolas, canto nos espaços fechados. Não estou mais na rua, porque por 2 vezes nós já fomos assaltados. E é muita responsabilidade para mim expor essas crianças a isso. Uhum. Aí eu deixei de ir para as praças e parques que eu frequentei 40 anos, Uhum. o que é uma pena. Eu acho também. Mas eu queria lhe perguntar, a gente já tem uns 40 minutos que nós estamos conversando, a gente podia conversar bem mais, e olha que você nem cantou umas músicas, mas eu queria lhe perguntar, gente, Foi mesmo. no seu folclore, no seu acervo, tem alguma música que lhe caracteriza? Esta é a música Naizinha. Olhe, tem, Tem, né? Qual tem. é? Quando eu era muito pequena, eu cantei um dia, solei sozinha, uma musiquinha que a Troaldo me ensinou que diz assim: Menina, quando tu fores, me escreva pelo caminho, na falta de um papel, nas asas de um passarinho, do bico faço um tinteiro, da língua pena dourada, do dente letra miúda, dos olhinhos carta fechada. Eu amo essa cantiga, é antiquíssima. A minha partitura, que eu herdei de Esté Pedreira de Cerqueira, é de 1816. Você imagina. A outra que eu sou apaixonada, se essa rua fosse, isso é lindo. E a rosa vermelha é meu bem querer. A rosa vermelha e branca é de amar até morrer. Muito lindo. Eu acho que eu me identifico com tudo, viu? Ok. Naizinha, Nair Spinelli Lauria, tem o Lauria É, no seu nome, que era o nome do seu marido. Eu me lembro que uma vez me encontrei com ele para a gente resolver um problema. Ele disse: Nery, hoje eu não posso, porque eu estou montando o som para ah, Naizinha. Então, ele era o seu montador e é, desmontador, se eu posso é. dizer assim, de som. Eu queria enormemente lhe agradecer essa conversa e eu queria lhe oferecer, porque você é, no fundo, uma poeta, uma cantora, poeta, historiadora, cantadora. Poeta também, viu? Pois é, não estou Vou dizendo, mandar meus versos para você. mande. Eu queria lhe oferecer, para concluir nossa conversa, um escrito de Ferreira Goulart, Sim, já faleceu, que ele escreveu uma poesia que eu estava procurando alguma coisa para lhe oferecer em troca dessa generosa conversa, e achei que esses versos de Ferreira Goulart serviam para você. Ele diz assim: que a força do medo que eu tenho não me impeça de ver o que anseio, que a morte de tudo o que acredito não me tape os ouvidos e a boca, porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que eu ouço ao longe seja linda, ainda que triste. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante, porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Então, eu é. acho que tem nessa conversa Lindo. aqui de Ferreira Goulart coisas que são muito interessantes na sua história. Então, obrigadíssimo por essa conversa. Acho que nós vamos ser procurados e eu queria lhe fazer uma proposta promessa. Hum? Nós estamos há algum tempo trabalhando muito para restaurar a igrejinha do Rio Vermelho.
A igreja Sim, que fica ao lado do Acarajé Dadinha. Os que são é. baianos sabem bem que aquela igrejinha está num lugar absolutamente especial em Salvador. Se nós conseguirmos que a prefeitura patrocine a restauração da igreja, eu queria lhe oferecer e convidar para você ter um espaço permanente lá na igrejinha, que vai ser um espaço de arte, cultura e saúde, para que você tenha, durante a semana, ou durante o mês, ou quando você quiser, um espaço permanente ao longo do tempo que você quiser, você tem a possibilidade de fazer lá o que você tem feito pelas escolas. Então, se a igrejinha Ai, for que restaurada, maravilha! fica aí. Se você aceitar essa Ai, promessa, eu aceito. convite, porque é uma Eu sou promessa, encantada. não é? Eu acho que vai ser uma coisa boa que você possa estar uma vez por semana, uma vez por mês, cantando e contando histórias para crianças e para adultos Isso. ali na igrejinha. Tá legal? Eu lhe agradeço de coração, porque eu acho que, primeiro, é um lugar lindo, onde a cultura da Bahia está presente, mas só que não tem nada infantil, você já percebeu? Já. Sim, é isso. Se a É como se a igrejinha, criança não fizesse parte da comunidade cultural. se a Eu igrejinha, aceito de coração aberto e ótimo. vou para lá toda semana cantar, contar, porque cantar e contar é só o que eu sei fazer. Obrigadíssimo. Fica a promessa, convite. Agora, se você gostou dessa conversa, você que nos ouviu e que nos vê, dê um like, comente sobre nossa conversa com Naizinha e se inscreva no meu canal Conversando com Nery. Até a E próxima. eu vou publicar. Nossa, posso publicar, não posso? A Sim, nossa entrevista? sim, sem Vou problema. publicar nas minhas mídias. E Obrigado. sempre que você precisar de mim para falar de coisas pequenas, como nós falamos, mas tão ternas, eu estou à sua disposição. Obrigado. Até a próxima conversa. Muito obrigado, um beijo no seu coração e saiba que eu lhe quero bem. Queremos, nós nos queremos bem, apesar de a gente levar muito tempo sem se ver. Sem se Um ver. beijão. Até a próxima. Outro, até. Muito obrigado.